Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha trazer entendimento aos nossos corações, que possamos não ser somente ouvintes, mas praticantes. Amém? Que Deus abençoe você, sua família. Que bom estarmos juntos de novo. E nós vamos falar nessa noite sobre a revelação de Deus ao homem. Como Deus se revela ao homem, né? Eu creio que Deus já se revelou a você. Verdade? Então nós vamos lembrar de algumas experiências, né, que Deus já fez comigo, com você, no decorrer dessa mensagem. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa noite, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, onde podemos juntos, ó Deus, aprender mais da Tua palavra. Fala aos nossos corações, venha nos revelar, Deus, através da Tua palavra, venha falar conosco aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações. Cada vida agora que esteja ouvindo essa palavra, Deus, possa abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração para que o Senhor possa entrar e achar guarida. Nós abençoamos cada vida, cada família, no nome de Jesus, e que o teu nome seja honrado e glorificado mais uma vez. Fica conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. A Bíblia Sagrada, né? Então nós vamos falar sobre a revelação de Deus ao homem, como Deus se revela ao homem. Então, primeiro, a Bíblia Sagrada é a melhor fonte para o conhecimento de Deus, porque na pessoa de Jesus Cristo, Deus se revelou ao homem para nos mostrar quem Ele é e qual a sua vontade na revelação do divino com a criação. Então, primeiro passo, né, a melhor fonte de conhecimento de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Quantos já leram a Bíblia toda? Levanta a mão. Não precisa, né? Eu não vou ver mesmo. Mas eu queria te encorajar a ler a Bíblia toda, né? Quantas pessoas já leram pelo menos uma vez, né? Se você ainda não leu, eu vou passar para você amanhã, né, um plano de leitura. Nós já temos esse plano de leitura aqui na igreja. E eu vou colocar no Zap, porque você vai poder imprimir, você vai poder ter na sua Bíblia, né? Então, pegue a Bíblia e comece a marcar, vai lendo e vai marcando. Mas coloque um propósito no seu coração de conhecer a Bíblia toda, de ler a Bíblia toda. E à medida que você for lendo, você vai pedir o Espírito Santo para te ensinar. Eu vou inteirar, né, a quinta leitura, e eu sempre gosto de começar a leitura numa Bíblia nova. Então eu estou terminando por esses dias, eu encomendei uma Bíblia nova para eu fazer novas marcações, para eu começar toda a leitura novamente. É incrível que às vezes você lê e você fala assim, gente, eu nunca vi esse versículo aqui, né? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Então, a cada dia que nós lemos, por isso eu gosto de uma Bíblia nova, porque eu gosto de marcar, olha, não tem problema, eu marco torto, eu escrevo a caneta, eu não tenho muita frescura para marcar, não, eu marco de qualquer jeito, escrevo no cantinho aquilo que Deus está me falando no momento. Sabe por quê? Porque a cada momento Deus se revela a nós de formas diferentes, talvez no mesmo versículo. Isso é muito interessante, né? Então, assim, eu gostaria de começar esse estudo te encorajando a ler a Bíblia toda. Não precisa ler em um ano, né? Tem gente que lê e quer ler depressa e quer ler no ano todo, mas não pensa naquilo que está lendo, né? Então eu te encorajo a ler a Bíblia toda, marcando, né? Mas assim, se for um capítulo, não tem problema se demorar, mas se for um capítulo, vê o que Deus quer falar com você naquele capítulo, naquele versículo, anote, marque, remarque, né? E faça isso, eu quero te encorajar a fazer isso. E amanhã pode me cobrar no Zap, que eu vou mandar para você o plano de leitura, para ficar fácil. Eu tenho um aqui, ó. Geralmente eu não marco assim, vou ler a Bíblia em um ano, né? Tem gente que lê, né? E lê 3 vezes por ano, não tem problema, mas assim, é esse plano de leitura que eu quero te mostrar, ó. Esse plano de leitura, tá vendo? Aí você vai marcando, né, os capítulos que você já leu. Mas assim, faça isso. Eu vou mandar esse plano de leitura para você. Se eu esquecer, você me cobra no Zap, tá bom? Mas vamos fazer isso
Não importa, não espere chegar janeiro para você começar, não. Comece hoje. Antes de deitar, se você não leu a Bíblia ainda no dia de hoje, né? Faz isso, vai lá e leia pelo menos um capítulo e começa a marcar, né? Para você ler a Bíblia toda. É como se fosse alguém, eu vi uma ilustração uma vez que a Bíblia é a carta de amor de Deus por nós. Quando você é apaixonado por alguém e alguém manda uma carta para você, né? Ou hoje, né? É muito mensagens, né? Você fica doido para abrir aquela mensagem para saber o que aquela pessoa amada mandou, não é verdade? Você não espera 2 dias, 3 dias, daqui um mês para você abrir aquela mensagem ou aquela carta para você ler, não é verdade? Então, quem você ama, que mande uma mensagem para você ou uma carta, você quer ler na hora. E assim é a Bíblia. Então, a Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. Ele se revelando ao homem. Então, faça isso. Então, não esqueça. Pega essa dica que eu estou te dando e vamos juntos, né? Daqui uns dias você vai falar assim, Sandra, já li a Bíblia tantas vezes, 1, 2, 3, né? Eu li 5, é muito pouco, eu poderia ter lido muito mais, né? Claro que às vezes a gente tem que preparar a mensagem e tudo, mas a leitura sequencial mesmo é a 5ª Bíblia que eu tenho toda marcada, né? Isso é muito bom, né? Quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos de Deus e o Espírito Santo fala conosco. Então, nessa lição nós vamos estudar sobre a revelação de Deus ao homem, né? Nós vamos falar como que Deus tem revelado à humanidade. Como Deus aparece na Bíblia? Vamos começar assim, né? A questão dos nomes, a existência de Deus. A Bíblia nos afirma de forma clara que existe um ser supremo e que é o Criador do universo e de tudo que está contido nele. Então, ele é o Criador de todas as coisas, inclusive eu e você, inclusive o homem, e que também tudo pertence a Deus. Muitas vezes a gente fala assim, isso é do diabo, o diabo não tem nada, né? Tudo bem que Satanás, ele deu a chave, né, o governo para Satanás, mas tudo pertence a Deus e nós podemos ter isso de volta, né? A Bíblia diz que toda a autoridade nos foi dada através de Jesus. Então, aquilo que o inimigo tinha posse na sua vida, nós repreendemos o nome de Jesus, né? Porque agora quem tem o governo na nossa vida, nas nossas atitudes, é Deus, né? Então, tudo que ele fez, tudo que tem na terra foi ele que fez, inclusive eu e você, inclusive todo ser humano, né? Lá em Gênesis 1 diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então Deus criou todas as coisas. No Salmo 24, de 1 a 2 diz assim, do Senhor é a terra, presta atenção, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas, né? Então foi Deus que fez todas as coisas, ele criou esse universo, ele criou todas as coisas. No livro de Gênesis, não é uma teoria, né? Mas sim uma realidade, que em 1º capítulo nos mostra isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, não é uma teoria, mas é uma realidade, né? Sendo esse ato uma declaração afirmativa que não está posta. Olha que interessante essa parte. Ela é uma declaração afirmativa. Criou Deus, pronto e acabou. Foi ele que criou todas as coisas. Que não está posta para averiguações, discussões e muito menos para a confirmação da veracidade ou não dos fatos narrados através dos estudos de metodologia científica humanística, né? Então, a Bíblia está dizendo, criou Deus todas as coisas e tudo pertence a Ele. E não tá aí para averiguar, para discutir, não. É a verdade, pronto e acabou. Nós vamos ver que isso é verdade, né? Quem poderia fazer tão belas coisas? Nós vamos falar sobre isso aí um pouquinho, né? Então, esta realidade da criação só pode ser criada, então, pela fé. No livro de Hebreus, né, está muito claro lá que nós vivemos por fé, né? E em Hebreus 11:3 diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, né?
A gente tem falado sobre isso, né? Como que Deus tem se mostrado através da natureza. Nós vamos falar sobre isso também. Gente, é tão fantástico olhar para a natureza, tá? As coisas que Deus criou, o sol, a lua. Você já parou para ver a chuva caindo? Gente, é coisa muito linda. Quando vem aquele vento, parece que a chuva baila, né? Com o vento, e principalmente quando, né, a gente está doido para ver a chuva cair, né? A gente está com tanto tempo de seca, né? E a gente vê a chuva caindo, gente, é a coisa mais linda. Eu também quero desafiar você a começar a prestar atenção naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus tem colocado para nós. Gente, eu olho para o céu, eu admiro a lua, né? Que perfeição! Eu olho para o céu, eu admiro o sol, as nuvens. Gente, as nuvens ao mesmo momento que dá aquela nuvem, né? Parece um algodão, ela se desfaz. Gente, é muito interessante como Deus pôde criar tantas coisas maravilhosas para nós. Outro dia eu estava sentada aqui fora, a gente estava limpando, não sei, eu vi um passarinho, a coisa mais linda, né? Ele é preto, ele tinha uma parte vermelhinha, né? E o rabo dele é uma tesoura, né? Mas que coisa mais linda, que bichinho bonitinho, né? A gente vê os pássaros, né? O canto dos pássaros, né? Gente, são tantas coisas lindas que Deus se revela na natureza para nós. Então, nós vamos continuar aqui. Então, nós já falamos que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, não está aqui, vamos discutir se foi ou não foi Deus que criou. Não, nós cremos. Gente, é muita beleza, é coisa maravilhosa, né? Outro dia o pastor estava conversando com o Caio, né? Que eles estavam fazendo um serviço fora, né? Estava bem numa fazenda. Então, à noite, para você olhar as estrelas e ver como Deus é lindo, quantas estrelas há no céu. Tudo foi criado por Deus. Então, a terra foi feita por esse Deus maravilhoso. Então, vamos continuar aqui. Essa declaração é soberana e aprove a Deus registrar para os homens de todas as épocas que existe um Deus transcendente, ou seja, está muito acima da criação, em sua santidade, bondade, ao mesmo tempo imanente, né, que está presente, ativo no ambiente das coisas criadas por ele e se relaciona com toda a criação, com ações de escolher, abençoar, ver, disciplinar, orientar e outras coisas mais. Olha que Deus maravilhoso. Então, esse Deus que a gente olha, que é tão poderoso, que nós vamos ler daqui a pouquinho, né? Aliás, nós vamos ler agora, que está em Isaías 40. Agora você pode abrir a sua Bíblia, que nós vamos ler. Eu já citei alguns versículos, mas agora nós vamos ler um pouquinho mais em Isaías 40, do versículo 12 ao versículo 27. Né? Esse Deus que é, como nós dissemos aqui, transcendente, né? Ele é superior, ele é Deus maravilhoso, ele não tem começo, não tem fim, ele é um Deus soberano, mas ao mesmo tempo é um Deus que se faz presente, né? E além de se fazer presente, ele é ativo, ele fala conosco, ele nos ajuda, ele está conosco o tempo todo, e isso é maravilhoso. Então vamos ler em Isaías no capítulo 40, do versículo 18 ao versículo 26, olha que coisa interessante. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu o limite dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Olha que interessante, hein?
todas essas coisas lindas e maravilhosas que o Senhor são como nada para Ele, mas eu e você, nós temos um valor tão grande. Vamos prestando atenção aqui. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para o qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como foi fundada, como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro. Olha, ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo, mas eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre ele e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha que Deus fantástico esse nosso, olha que Deus poderoso é esse nosso, olha que Deus tremendo é esse nosso, e Ele é o nosso Pai. Já parou para imaginar como nós somos felizes, como nós somos importantes? Deus nos deu todas as coisas e tudo está na mão dele. Gente, isso é tremendo, né? Então vamos continuar. Nenhuma teoria humana pode refutar a declaração de que Deus criou tudo e todos, porque foi o próprio Deus absoluto, soberano, poderoso, incomparável, que declarou isso. Então, foi Deus que fez todas as coisas e ele declara isso para a gente. Lá em Isaías, mesmo um pouquinho para frente, no capítulo 45, nós vamos ver mais um texto que diz assim, olha. Tá vendo, gente? Pega esse texto, marca, né? Aquilo que for Deus falando com você. Esse texto é maravilhoso. Lê o Salmo 104, que é maravilhoso também, fala sobre o universo, a criação do universo. Isaías agora 45, versículo 8, nós vamos começar do 8 e nós vamos ler até o 12. Diz assim: vocês, céus elevados, façam chover justiça, derrame-na as nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito das coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos ou me dá ordem sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus, eu dispus o seu exército de estrelas. Olha que tremendo, né? Esse Deus fez todas as coisas para mim e para você. É muito interessante quando a gente sai aí olhando a natureza, né? Outro dia eu tava com a Márcia, tinha mais uma pessoa no carro, eu acho que era a Rosa, eu e a Márcia e a Rosa, nós vimos uma árvore ali perto da Cristiano Machado, né? Antes de entrar na BR, ela tem o tronco dela, né? Todo torto, mas ela é linda, ela é maravilhosa, que árvore bonita. E perto delas tem outras árvores de outros tipos, e nós começamos a falar assim: gente, olha que fantástico, olha as árvores como são diferentes,
Olha, para pensar, para analisar as plantas, para pensar as árvores. Se você puder analisar uma e outra, você vai ver assim, quanta diferença, né, entre elas, quanta coisa bonita, quantas árvores bonitas. Agora nessa época, né, dos ipês, né, o ipê amarelo parece aquelas flores, né, assim, parece algodão e as cores são vivas. Que coisa mais linda! Nessa época você vai ver muito isso. Deus que fez todas essas coisas. Então nós vemos aí, né? Nós estávamos falando sobre as árvores. Deus fez cada um com um propósito. Uma serve para abrigar os animais, outras de sombra para a gente, outra de frutos, outro para fazer tantas outras coisas. Deus pensou em cada detalhe. Ele pensou em mim e em você para fazer tantas coisas lindas para nós, né? E ele se revela dessa forma para nós. Então eu já falei que a primeira forma de Deus mostrar, né, quem ele é através da palavra dele. Agora nós vemos também que Deus se revela ao homem através da natureza. Nós vamos falar mais sobre isso. Deus se revela ao homem. Vamos falar da definição de revelação divina. Definimos a revelação divina como sendo a forma materializada que Deus nos faz conhecer sobre fatos, pensamentos, vontades, mensagem que dizem respeito ao próprio Deus e de forma muito especial a revelação do seu caráter, consolidamos em seus atributos. Quais são os atributos de Deus, você sabe? E nós vamos ver os atributos naturais e morais com o objetivo de manter um relacionamento com o homem, tornando esse último a imagem e semelhança de Deus. Então, olha que interessante. Deus se revela, né? Ele revela quem ele é para nós, para que possa ser gerado um relacionamento, né, entre o homem e Deus. Deus é um Deus de relacionamento. A gente tem falado sobre isso. Deus é um Deus de relacionamento. Irmãos, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Isso é maravilhoso. Mas como nós vamos nos relacionar com Deus? Através da leitura da palavra dEle. É através da oração. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a palavra, Ele falando comigo. Quando eu olho a natureza, Ele se revela a mim, né? Então isso é fantástico. A natureza da revelação de Deus, vamos ver, o homem é um ser o quê? Limitado, e por maior que seja o nível de inteligência que ele possua, o homem jamais poderá conhecer a Deus em sua totalidade. Porém, podemos ter um real e significativo conhecimento de Deus devido à sua vontade de revelar-se ao homem, para com ele manter uma plenitude de comunhão. Quantas pessoas acordam, nem dizer assim, Senhor, muito obrigada pelo dia. Quantas pessoas vão dormir, muitas vezes isso acontece conosco também se nós não vigiarmos, né? Quantas pessoas vão dormir e nem Jesus, muito obrigado pela noite que o Senhor vai me dar agora. Muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Muito obrigada. Quando a gente recebe um presente, como que a gente fala? Não é muito obrigada? A gente precisa fazer isso, esse relacionamento, mas ele quer um relacionamento, o quê? Um relacionamento pleno, né? Gente, Deus quer falar comigo e com vocês. Outro dia eu falei que Deus falou comigo. Deus quer falar com você, Deus quer se revelar a você, Deus quer se revelar ao homem, né? Isso nós precisamos ter vontade, né? É uma frase que eu ouvi também, e eu sempre falo, né? Deus está onde Ele é desejado. Muitas vezes nós falamos assim, mas Deus está longe, parece que Ele não liga para mim. Não, é mentira. Satanás coloca isso na nossa mente para que nós esqueçamos e largamos as coisas de Deus. Eu já disse que prioridade, nós precisamos ter prioridade nas coisas de Deus. Quando nós temos Deus como prioridade, Ele vai se revelando cada dia mais a nossa vida. Vamos continuar aqui. Deus tem se revelado genericamente de duas formas ao homem, a saber, né? Então nós vamos falar aqui da revelação universal. Essa revelação, ela é manifestada por Deus de forma generalizada em todos os homens, de todos os tempos e de todas as regiões geográficas, assumindo um caráter de automanifestação do Senhor, para termos a possibilidade de construir solidamente o conhecimento desse Deus em todos os seus atributos. Eu estava vendo um filme, né? Um filme não,
vamos dizer, um documentário sobre viagens, né? E eu vi que eles foram, se não me engano, em Dubai. Eles estavam falando de Dubai. E tem a Meca, né? Onde eles, o muçulmano, eles oram 5 vezes ao dia. E lá na Meca tem um relógio, né? Mostrando quais os horários que eles devem ajoelhar para orar. E lá na parede, né? A parede onde que eles têm que virar, né? Para eles adorarem, tem escritos os atributos de Deus. Eu achei isso fantástico. Quem é Deus, né? Eles colocaram lá que Deus é Alá. Alá é Deus, né? Mas eles escreveram, né? Os atributos de Deus naquela parede. Então, olha, Deus se manifesta. O homem sabe que há algo superior, há um ser superior, né? Que pode todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. Mas muitas vezes ele não sabe quem é esse Deus. Lembra, o pastor falou sobre isso outro dia na ministração, quando Paulo chega, né, lá no Areópago, né, se não me engano, onde tem vários altares, e eles não sabiam, mas eles escreveram naquele altar, não tinha nada, eles só colocaram uma frase assim, ao Deus desconhecido. Eles estavam adorando ao Deus desconhecido, eles não sabiam quem é esse Deus. Onde Paulo chega, né, e se revela e mostrando quem é esse Deus desconhecido. Paulo conhecia. Gente, eu falei sobre isso na outra ministração, que Paulo, né, ele teve uma experiência com Deus. Ele pôde ver, ele pôde ouvir, ele pôde ter a vida dele transformada. Isso é legal quando nós temos esse conhecimento, quando nós temos essa experiência. Nossa, isso mexe conosco, né? E cada dia que nós conhecemos a Deus, mais nós queremos conhecer. Então, por isso que eu digo que nós precisamos ter essa vontade, priorizar as coisas de Deus. Porque quando nós fazemos isso, Deus se revela a cada dia aos nossos corações. Então, vamos continuar aqui, né? Neste contexto de revelação universal de Deus para os homens, podemos mencionar os seguintes modos de revelação. Então, tem a revelação geral, o significado da revelação, né, geral. Primeira coisa que ele revela, pela natureza. Eu já falei sobre isso, dei uma pincelada sobre isso, mas vamos ver aqui. A natureza criada se encontra no estado de equilíbrio com leis físicas, químicas e biológicas bem definidas e de extrema inteligência que prontificam que existe um Deus todo-poderoso que se revela aos homens através das coisas criadas. Então, há leis, né? Quem estuda física, quem estuda química, tudo nós podemos ver a mão de Deus nisso aí. Eu estou lembrando aqui, né, porque falando da lei física, né? Uma criancinha que caiu, a mãe desceu, acho que era 2 ou 3 andares, por aí. Uma criança de 3 aninhos. E acho que era um prédio de 3 andares. Ela tinha colocado a menininha brincando, ela esqueceu, a menina acho que pulou a janela, não sei, e era de vidro. Só que o guarda-corpo era de vidro e tinha uma fresta assim. A menina conseguiu passar no buraco ali. E a mãe tinha ido lá embaixo jogar o lixo fora. Eu esqueci qual o estado que foi, mas deu na reportagem. A mãe foi jogar o lixo fora e, de repente, quando a mãe olha para cima, a menina estava pendurada. A menina estava tentando voltar, mas ela já estava com o corpinho para fora. Nisso, ela começou a gritar. Parece que eles são cristãos também. Nisso sai um senhor que estava ali de passagem também, porque por causa da pandemia, ele estava indo para um outro lugar para ficar um pouco isolado, né, para se precaver por causa da idade dele. É um senhor, gente, já, né? Ele tinha mais de 60 anos também, um senhor. E quando ela gritou, a mãe gritou, esse senhor sai. Foi tão lindo, ele disse assim, na reportagem, quando ele olhou para cima, ele falou assim, ele levantou os braços e disse assim, Deus, Jesus, me dá condições, algo assim que ele gritou para Deus dar condições para ele segurar aquela menina. E ele esticou os braços, aquela menina caiu. Então deu tempo, olha como que Deus é tremendo. Ele deu tempo desse homem vir, desse senhor vir, né? E ele falou isso com Deus, Deus me dê condições de segurar essa criança. E ele estendeu as mãos e essa criança veio nos braços dele
e tinha o muro, né? Então, eles explicaram lá sobre a física, né? Quanto que aquela criança chegou lá embaixo, com quantos quilos, e aquele senhor, né, com a força que podia ter machucado ele, a criança, mas assim, foi fantástico, né? Ele ficou tão feliz e aquela criança não teve nada, nem o senhor teve. Então, aquela criança agora começou a chamar ele de vovô, né? E a mãe, né, eles fizeram a reportagem lá e aquele senhor, ele agradeceu a Deus. Aquele senhor também parecia ser cristão. E agora aquela criança falando com ele assim, obrigado, vovô, né? A mãe estava falando e ela olhava para ele assim, deu um beijo nele, as lágrimas vieram aos olhos dele. Foi muito bacana. Então a gente vê, né, sobre as leis físicas, químicas, né? Mas Deus é superior a isso. E muitas vezes ele permite certas coisas acontecer, porque Deus não está numa caixinha, Deus não está numa forma, Ele é superior a todas as coisas. Teve um outro acidente agora esse final de semana, parece a criança de 12 anos, estava andando de bicicleta, o carro entrou e a hora que ela estava passando, ela foi parar debaixo do veículo e a roda passou por cima dela. Irmãos, o frentista, não sei quantos viram, o frentista veio e outros homens chegaram, eles levantaram o carro, a menina saiu dali sem problema nenhum. A gente passou a roda, passou em cima daquela menina. Então assim, tem umas coisas que Deus faz, tem umas coisas que Deus se permite e que a gente sai fora do nosso alcance de entendimento, né? Aqui nós falamos que o homem, por mais que ele seja aqui, ó, o homem é um ser limitado e por maior que seja o nível de inteligência que ele possua, o homem jamais poderá conhecer a Deus em sua totalidade. Então o homem entende às vezes da física, o homem entende às vezes da química, mas tem horas que ele fala assim, eu não entendo, isso é um milagre, porque Deus é superior a todas essas coisas. Então isso é muito fantástico, né? Saber o tamanho do nosso Deus, né? Que ele é infinito. Então a natureza se encontra num estado de equilíbrio de leis físicas e químicas e biológicas bem definidas, de extrema inteligência, que prontificam que existe um Deus todo-poderoso que se revela aos homens através das coisas criadas. Vamos ler lá em Salmo 19, né? Abra sua Bíblia, leia, marca a sua Bíblia. Esses textos, depois você pode ler de novo, marcando, né? Pedindo a Deus para falar mais ao seu coração. Então, Salmo 19, nós vamos ler do versículo de 1 a 6. 19, de 1 a 6 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavra, não é assim? O sol vem, quando ele está se pondo, aparece a nuvem, né? Então assim, ó, sem discurso e nem palavra, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Olha que lindo! Sai de uma extremidade do céu e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Né? Tá lá? Então, no Salmo 19, de 1 a 6. Então, esse Deus é tremendo, né? Pois o que de Deus se pode conhecer manifesto entre eles, porque Deus se lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha que tremendo. Então não tem como a pessoa dizer assim, mas eu não conheço Deus, né? Porque primeiro Deus está falando, nós falamos aqui que Deus revela através da natureza. Por isso os homens são indesculpáveis, né? Não tem desculpa para o homem. Está lá em Romanos 1, 19 e 20. Vamos ler também. Alguns versículos que eu não escrevi aqui para a gente ler juntos aqui. Então nós vamos ler Romanos, primeiro capítulo de Romanos, versículo 19 e 20. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Romanos 1, o
versículo 19 e 20 diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto por eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que a tais homens são indesculpáveis, né? Então não tem desculpa para o homem. Pela história humana, Deus intervém na história do homem, pois é por causa de Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, se eu existo, se você existe, é por causa de Deus, né? É para Ele. E é Ele que coloca e tira reis. Então, a glória toda é dele. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, né? Então, a história, né? Deus intervém na história do homem. Um dos exemplos mais notáveis dessa intervenção divina na história humana é a preservação da nação de Israel. Gente, Deus, através de Abraão, ele começou uma nação e tem preservado. A nação de Israel é a única que teve começo, meio e fim. A gente sabe o fim de Israel como que vai ser, né? Porque está aqui. Né? Então, assim, Deus tem preservado a nação de Israel, tem toda uma história, e através da nação de Israel, eu e você, nós estamos aqui. Nós já conhecemos, né, um pouco dessa história. Pela criação do homem, né? Vamos ver aqui, ao olharmos para a suprema criação de Deus, que é o homem, vemos nele a imagem e semelhança de Deus, no que concerne aos atributos morais, né? O amor, a justiça, a bondade, a santidade. Sendo que é vontade do Senhor que tenhamos esses predicados, né? Entretanto, quando olhamos para o homem, vemos em sua estrutura física e orgânica a perfeição da mão de Deus na criação, né? Lá em Gênesis 1, 26, 27, nós sabemos que Deus criou, né? Formou o homem. Mas vamos falar assim, vamos falar de uma criança. Como que é a formação de uma criança? Gente, é outra coisa assim, que mostra a grandeza de Deus, né? Através do nascimento de uma criança ou de uma gestação de uma criança. Como nós viemos ao mundo, né? Isso é fantástico, né? Não tem outra explicação. É Deus que fez todas as coisas. Pela crença em uma deidade, todos os homens invariavelmente possuem em sua consciência uma inclinação mística em crer num ser supremo, a ele com sua superioridade espiritual e de poder, ainda que creiam ou elejam objetos ou seres imaginários que são falsos deuses, pois só existe um só Deus e esse se chama Jesus Cristo. Então as pessoas creem errado, mas elas sabem que há um Deus superior, né? Que há um Deus. Elas não sabem ainda muitas vezes que Jesus Cristo é aquele que pode todas as coisas, que é o nosso Deus que se fez carne, né? Depois nós vamos falar, se não me engano, eu vou citar ele ainda, esse versículo. Vamos lá, numa outra, sobre a revelação especial. Qual que é a revelação especial? Então nós temos a revelação universal, mas nós temos também a revelação especial. A revelação especial trata-se de uma revelação pessoal de Deus, com uma pessoa ou grupo de pessoas com o objetivo de formatar uma comunhão mais particular com Ele, para promover no homem a redenção dos pecados, a reconciliação com Deus, a salvação, o crescimento espiritual, a adoração e o serviço ao reino de Deus. Então, consideremos algumas formas de revelação particular para os homens, a saber. Vamos ver qual que é essa revelação particular. A primeira revelação particular aqui, né, é pessoal, né? Então, nós vamos ver que nesse tipo de revelação, o homem tem uma experiência pessoal indescritível com o Senhor. Aquele homem que eu contei que segurou a criança, ali naquela hora, eu tenho certeza que ele teve uma experiência com Deus, né? Deus deu força para ele. Eles estavam analisando na física, igual eu falei, o peso, né? A velocidade que aquela criança veio é muito forte para o Senhor estar segurando aquela criança, e nada aconteceu, né? E aquilo é fantástico, igual eu falei quando eu ouvi a voz de Deus falando comigo, né? Quando tantas coisas já aconteceram na minha vida que eu vi Deus, eu olho e falo, Deus, o Senhor é tremendo, né? Muitas vezes
E eu consigo ver isso em algumas coisas na minha vida. Muitas vezes na hora a gente fala assim, mas eu não estou entendendo, parece que Deus me abandonou. Não, quando chegar um tempo lá na frente a gente vai entender, falando, nossa, como Deus se preocupa comigo. Lá Ele já se preocupou para hoje estar acontecendo isso. Então, se nós temos comunhão com Deus, nós vamos entender muitas coisas. E Deus se revela a nós, né, de maneira específica. Não, às vezes a revelação que Ele vai me dar, né, no caso aqui pessoal, vai ser diferente da sua. Ele pode dar através de sonho, ele pode dar através de ver uma pessoa, ele pode através de falar com uma pessoa, de ver algo, né? Então, assim, de experiências como esse senhor, como essa criança, né, debaixo desse carro. Então, assim, Deus tem formas infinitas de falar com o ser humano, mas Ele quer se relacionar comigo, com você. É isso que nós temos que entender. Deus fala comigo, estou aberto a ouvir o Senhor, eu quero te ouvir. Então, esse tem que ser o nosso coração, né? Deus revela pessoalmente ao homem numa linguagem humana, sonhos, profecias, para lhe comunicar ou desvendar a sua vontade para uma determinada situação. Homens como Abraão, nós sabemos que Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, né? Deus deu uma experiência com ele e ele pôde ouvir. Ele falou com Noé constrói aí uma arca. A Bíblia diz que não havia chovido naquela época ainda. Com Isaac, né? Com Jacó, com Moisés, Josué, Daniel e outros tiveram esse tipo de revelação, essa revelação pessoal. Nós vemos também pelos seus atos, né? Deus não é um ser inerte e por isso Ele age através de sinais, prodígios, maravilhas para revelar ao homem que Deus existe e quer ter com o homem um permanente relacionamento de adoração e comunhão. Olha essa expressão, adoração e comunhão. Então, nós precisamos entender, nós precisamos saber que esse Deus tem que ser adorado. Esse Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Esse Deus, Ele é tremendo, Ele é fantástico, né? Nós vamos ver também pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada foi a primeira forma de conhecimento de Deus que nós temos, né? Nós vamos falar sobre isso mais uma vez. A Bíblia Sagrada é a maior fonte da revelação para o conhecimento de Deus. Não se concebe que um cristão não tenha lido a Bíblia Sagrada pelo menos uma vez, né? Comecei falando sobre isso, né? Deus se revela em sua palavra de forma renovada a cada dia. Foi aquilo que eu falei. Às vezes a gente lê um versículo e fala, nossa, que fantástico, parece que eu nunca tinha lido esse verso antes. E às vezes até um texto conhecido, né? Então, Deus revela a sua palavra de forma renovada a cada dia. Isso talvez no mesmo versículo traz em seu bojo várias revelações a cada dia e de diferentes maneiras, né? Às vezes com o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Nossa, mas eu sei de qual esse salmo. Mas se nós estivermos com os nossos ouvidos aguçados a ouvir o que Ele tem para falar conosco, os nossos olhos abertos, nós vamos ter revelações fantásticas todos os dias naquele mesmo versículo. Pela encarnação do Senhor Jesus, né? Como eu disse, a revelação mais especial de Deus. O pastor falou domingo, né, passado sobre esses 3 dias. Foi fantástica a mensagem que ele trouxe para nós, né? Os 3 dias que mudou a humanidade. Esses 3 dias que mudou a minha história, esses 3 dias que mudou a sua história, é por isso que nós estamos aqui, né? Então a revelação mais especial de Deus para o homem foi através da sua encarnação, onde o Senhor Jesus veio na forma de um homem a este mundo para salvar a humanidade. Está em João 1, né, que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Falando de Jesus que veio, né? Ele se fez carne e habitou entre nós para nos salvar, para nos dar a vitória, para ter comunhão conosco, né? Porque Satanás, o homem tinha dado a Satanás, né, o direito de governar, vamos dizer assim, né? Mas Jesus veio, né, e acabou com essa graça, né? Ele acabou com essa graça, que eu digo no sentido assim, acabou com que Satanás, né, fosse envergonhado, porque ele ressuscitou para nos garantir a vitória. Isso é fantástico, é por isso que eu e você, nós estamos aqui, né? Então, sim, Deus se revela a nós cada dia e Ele quer
um relacionamento comigo e com você. A gente tem batido muito nessa tecla, né? Por quê? Porque nós queremos que você seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Então, mas como que eu vou fazer isso? Através de um relacionamento com Ele. Então, vamos lá para a conclusão, né? Terminando essa ministração, né? Eu creio que Deus falou o seu coração. Se não falou, pega esses versículos, leia de novo, fala, Deus, o Senhor fala comigo assim como o Senhor tem falado com outras pessoas, fala comigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais através desse versículo que eu já li para você. Então, precisamos ler a Bíblia para conhecer quem é Deus e saber quem nós somos, né? E nós precisamos de Deus. Saber quem Deus é interfere na nossa identidade, né? Esses dias alguém colocou um filme, né? Uma parte de um filme, né? Falando sobre isso, né? Saber quem Deus é interfere na nossa identidade. Isso é fantástico, né? O cara que você passa sobre de Deus, ele pergunta para o outro, quem é mais importante na sua vida? O que é mais importante na sua vida? E no final ele fala assim, então Deus está no último plano. Não, mas ele falou em último plano, né? Então olha aqui, saber quem é Deus interfere na nossa identidade. Deus nos ama, né? Deus me ama, Deus ama você por pura graça e misericórdia. Nós não merecemos nada, não é verdade? O que eu mereço? O que eu fiz, né? Mas é por pura graça e misericórdia. Ele se inclinou a mim e a você para ouvi-lo e para considerar a sua existência. Mesmo que ninguém o conheça, Ele o conhece profundamente. Deus conhece você e conhece a mim, né? E também está ciente dos nossos desejos, tanto os desejos maus como os desejos bons, sabia? Ele sabe de todas as coisas, mas a verdade é que Ele deseja transformar os maus desejos em pensamentos que percebam a graça dEle presente em toda parte da nossa vida. Se arrepender e buscá-lo de todo o coração é a melhor oferta. Então vamos fazer isso, né? Vamos nos arrepender, vamos pedir a Ele que venha transformar os nossos pensamentos, a nossa vida, a nossa conduta, né? Não deixe a vida passar sem perceber o quanto Deus o ama. Não só isso, mas também o quanto Ele é fiel, Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso e o quanto nos falta entendê-lo melhor para o amar mais da melhor forma possível. Pois disso depende a nossa vida, conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trazer no seu coração cada dia mais essa vontade de conhecê-lo, né? E fazer a vontade dele, né? Que o nome do Senhor seja glorificado em tudo na nossa vida. Amém? Deus te abençoe, abençoa a sua vida, abençoa o restante da semana, abençoa os seus sonhos, né? E que você possa cada dia mais amar o Senhor. E eu sei que a sua vida não será mais a mesma. E eu digo também, né? Leia a Bíblia. Vamos fazer isso, vamos fazer esse trato. Amanhã me cobra que eu vou mandar para você esse exemplar, né, de como ler a Bíblia, para você ler todos os dias e marcar. Não precisa ler com pressa, mas leia a Bíblia toda. Essa carta de amor de Deus para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor, nós te louvamos mais uma vez por estarmos aqui aprendendo do Senhor e queremos te conhecer cada dia mais, queremos saber cada dia mais a vontade do Senhor para nós, queremos, ó Deus, agradar o Senhor, queremos honrar o Senhor como o Senhor merece, queremos, ó Deus, que o Senhor dirige toda a nossa vida, nós queremos dar glórias e honra ao Senhor porque o Senhor merece. Deus, muito obrigada por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, muito obrigada pelo dia, muito obrigada pela saúde, muito obrigada pelo ar, muito obrigada pela água, muito obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito para nós. Muito obrigada por tudo, continue conosco, nos abençoando, falando aos nossos corações, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo, por todas as coisas. Que Deus nos abençoe mais nessa noite, amém?